já tinha largado a maquiagem, então eu já estava trabalhando 100% com o mercado digital. E comecei no tráfego pago, comecei a estudar sobre o tráfego pago e já entendia sobre atendimento no WhatsApp. Eu sempre falo isso, que é muito importante a gente entender que o meu resultado de 8 mil no mês para 25 no outro mês, ele não foi literalmente do dia para noite, porque eu já tinha experiência do mercado, eu já tinha expertise de trabalhar ali com o WhatsApp, então eu já sabia fazer o fechamento da venda, eu já sabia fazer remarketing. Então não adianta, às vezes, hoje a gente entra no mercado digital com a expectativa de, vou começar hoje, vou fazer 25 mil reais. Porque não é assim, é um processo que a gente passa para ter. E aí, nisso, eu comecei a estudar sobre tráfego pago e comecei a aplicar o tráfego pago. Que era os anúncios patrocinados ali, para quem não sabe, que é quando a gente pesquisa na internet, começa a aparecer vários anúncios ali pra gente lá dentro dos stores, era exatamente isso que eu fazia. E aí eu comecei a fazer esses anúncios, e aí através desses anúncios, começando do zero, porque eu não entendia também, comecei literalmente do zero, nos anúncios, aí eu consegui chegar nos 25 mil reais no mês, e aí foi aumentando. Fiz 25 no mês, no outro eu fui para 35, de 35 eu fui para 45, e eu fui fazendo essa escala, que a gente chama, né? Que é onde você vai investindo mais e vai tendo um resultado maior também. Vai alcançando mais pessoas. Exatamente. Então, para poder fazer vendas, a gente precisa de pessoas. Quanto mais pessoas eu tenho chegando para poder vender, maior é o número de vendas que vai saindo. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar com os anúncios patrocinados. Eu falo que o tráfego pago foi o que mudou literalmente o meu jogo. Foi literalmente o que fez com que eu engrenasse. E algo que hoje eu dou de conselho para quem começa no mercado digital começa no mercado digital. Se você puder começar já com o tráfego pago, comece com o tráfego pago. Se você não pode começar com o tráfego pago, comece pelo orgânico. Mas faça as tuas primeiras vendas, levanta o caixa que tu precisa e vai pro tráfego pago. Você não precisa ficar martelando ali em cima do orgânico. Porque se eu tivesse começado com a mentalidade que eu tenho hoje, iniciado no tráfego pago, eu teria tido um resultado muito maior. Então, no segundo mês, ao invés de ter faturado 8 mil, 6 mil, 7 mil, eu já poderia ter faturado 12, 13 mil reais, porque eu estaria utilizando essa ferramenta ao meu favor. Então, se a gente tem hoje ferramentas que podem nos auxiliar para poder ter um resultado maior e mais expressivo, por que não utilizar? Perfeito. Uma coisa que eu fico me perguntando, será que a sua escala, né? Porque você começou a usar o tráfego e logo no outro mês você já viu o resultado, né? De 8 para 25 mil é muita coisa. Se deu também porque você teve a sua experiência ali com o orgânico e com isso, consequentemente, você conheceu a sua base, você já sabia como falar, você já sabia que tipo de comunicação usar num anúncio. E aí você usou o tráfego para potencializar algo que já estava, vamos dizer assim, maduro nesse sentido? Eu acredito que sim, porque a experiência que eu fui adquirindo, principalmente com o fechamento da venda, trouxe essa expertise de saber o que trazia o cliente. Então, quando eu chamava o cliente para fazer a captação desse cliente, eu precisava ter uma cópia ali persuasiva, né? Precisava ter uma mensagem persuasiva para aquele cliente, para poder fazer com que ele me respondesse e eu conseguisse vender o produto que eu estava vendendo. Então, querendo ou não, o orgânico que a gente fala ali, que ele é muito... A gente precisa ser persistente, te ensina a não desistir fácil. Então, como eu comecei no orgânico, eu não desistia fácil, eu continuava persistindo naquilo que eu estava fazendo, porque era a única opção que eu tinha naquele momento, eu não conhecia sobre o tráfego pago. Então, realmente, aquilo que eu fiz no orgânico me ajudou com que eu soubesse como escalar dentro dos anúncios, né? Saber como fazer uma copy, saber qual o criativo que fazia com que no remarketing o cliente me respondesse. Então, eu já tinha uma ideia, esse tipo de feedback aqui, esse tipo de recado que eu mando para o cliente faz com que ele me responda. Então, se faz com que ele me responda, faz com que novas pessoas possam chegar também da mesma forma que esse está me respondendo. Então, eu pegava esses gatilhos ali, eu pegava esses insights que eu tinha dos atendimentos e utilizava ali no tráfego pago para poder atrair essas pessoas. Perfeito. Pensando na sua jornada, eu queria entender em que momento dela você percebeu que poderia ser mentora e derramar o conhecimento que você tem, e já conectando a uma segunda etapa, que é ser mentor é uma grande responsabilidade. Então, conta pra gente quando você percebeu que poderia ser mentora e como que você fez e faz para garantir que suas alunas vão ter o resultado que um dia você conseguiu ter. Essa parte de ser mentora aconteceu muito naturalmente na minha vida, não foi algo planejado.
Como eu já trabalhava com a maquiagem e eu ministrava cursos presenciais, eu já era acostumada a auxiliar pessoas. Então, eu já era acostumada a ouvir sobre os sonhos, os objetivos. Ah, eu quero começar na maquiagem para poder abrir o meu próprio negócio. Então, eu já era acostumada a liderar essas pessoas. E aí, quando eu comecei no mercado digital, eu comecei a compartilhar isso dentro até mesmo das minhas redes sociais como uma forma de incentivo. Eu nem sabia que a gente poderia trabalhar como mentora. Eu não tinha esse conhecimento quando eu comecei. Eu era totalmente ingênua dentro do mercado digital, de certa forma, assim, porque realmente eu comecei do zero. Então, quando eu comecei a falar dentro da internet sobre o meu resultado, porque eu já usava o meu Instagram mesmo para comunicação, para divulgar o meu trabalho com a maquiagem, eu comecei a postar de uma forma para incentivar outras pessoas que eram da área da maquiagem também, ou da área de eventos, que estavam fechando seus negócios, que estavam tendo prejuízo também ali por conta da pandemia. Foi aonde eu peguei e falei assim, poxa, eu vou compartilhar isso com as pessoas para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade dentro do mercado. E ali as pessoas começaram a me pedir, Daisy, como que tu faz? Como é que faz isso? Como que eu trabalho com o mercado digital? E aí eu falei, poxa, né, se eu ensinar essas pessoas, ajudar essas pessoas, vai fazer com que eu agregue também na vida delas e com que elas tenham pelo menos um resultado que eu tive para poder sair da situação da onde eu estava e para onde eu tô hoje. E isso foi logo no início, foi algo muito rápido também dentro do mercado digital, não foi algo que demorou para acontecer, porque realmente as pessoas me pediam isso. E aí, ali, foi onde eu comecei a falar sobre o mercado digital, as pessoas tiveram interesse, e ali começou a surgir as primeiras alunas, e eu sempre falo que as primeiras alunas, elas me deram frio na barriga, mesmo fazendo o presencial, era muito mais fácil para mim o presencial do que algo que era online. Então, assim, até o primeiro grupo de alunas dentro do WhatsApp me fazia ter um frio na barriga. O João dizia assim para mim, amor, faz o grupo porque é bom para as alunas, né? Eu tinha 4, 5 alunas quando ele falou para mim que era para abrir o grupo. Nossa, mas o que eu vou falar dentro desse grupo? Eu nem sei o que eu vou falar para elas. Porque realmente eu tava começando também. Então, assim, eu pensava assim, mas eu não tenho tanto conhecimento. E aí ele sempre dizia para mim, só que tu tem mais conhecimento do que uma pessoa que tá começando hoje do zero. Exatamente. E quando ele falava isso para mim, isso me impulsionava. Eu dizia, poxa, realmente faz com que eu tenha algo para poder agregar na vida dessas pessoas, algo para poder ajudar, mesmo que seja só uma dúvida, de explicar o que é orgânico, como que funciona, como que ela se cadastra. E eu falei, poxa, eu vou seguir nisso. E aí comecei. Então foi algo muito naturalmente que começou a acontecer na minha vida. E o fato delas terem resultado é realmente a gente trabalhar com um propósito. Então, eu nunca visei somente vender para essas pessoas. Eu nunca frisei somente me importei somente em ter aquele resultado, aquela comissão da venda daquele produto que eu estava vendendo para elas. Eu sempre me preocupei no resultado que elas poderiam ter, da transformação da vida que elas poderiam construir também. Então, da mesma forma que eu estava mudando a minha vida, que eu estava saindo das dívidas, que eu estava podendo fazer uma viagem, às vezes, num final de semana, podendo ir no mercado, comprar o que eu queria, já era uma transformação para mim, já era uma baita mudança. E eu queria que outras pessoas vivessem isso também. Então, a minha maior preocupação era que elas pudessem também viver isso. Então, eu acho que, principalmente pelo fato de eu pensar desta forma, em querer ajudar outras pessoas e trabalhar principalmente com um propósito, foi onde elas começaram a ter resultado. E quando elas me mandavam mensagem dizendo, Daisy, pude ir no mercado hoje aqui fazer toda a compra do mês. Pude comprar o material escolar da minha filha, do meu filho. Pude fazer o aniversário da minha filha, do meu filho. Quando eu comecei a receber esse feedback, isso me impulsionava mais ainda. Eu falava, poxa, quantas pessoas eu não posso impactar com o meu conhecimento, com aquilo que eu tenho para agregar para elas. E aí foi esse caminho que eu tomei nesse período e não parei mais. E aí eu me encontrei literalmente como mentora. Que bonito. Incrível, bonito. Que legal, mesmo. muito bom. Pensando que, agora só para eu entender, você atrai essas pessoas naquela época e agora através da sua comunicação. Você deixa ali o seu Instagram pronto para que essas pessoas cheguem e entendam o que você faz. Como é que você prepara o seu perfil para que uma vez que chega alguém através de anúncio ou através de, sei lá, viu você em algum lugar e vai lá pesquisar no seu Instagram, ela seja o perfil ideal para Daisy vender um infoproduto ou até mesmo a mentoria? Como é que o seu perfil precisa estar organizado para que as pessoas cheguem e façam a compra? A gente fala muito sobre estrutura, né?